foi, ninguém estava me contratando para 6 meses, né? Ninguém te contrata para 1 ano, estão te contratando realmente para poder fazer a diferença para o negócio. O meu nome é Francis, eu sou natural de São Paulo, mas resido em Vitória, no Espírito Santo, já tem alguns bons anos. Sou formada em administração de empresa, eu tenho um MBA em gestão empresarial, um MBA em finanças e controladoria, e mais recente eu estava cursando um mestrado em administração de empresas. 37 anos, mãe de 2 filhos, a Pietra com 6 anos e agora o Mateu com 3 meses de idade. Assim, na minha primeira gestação eu já estava trabalhando, né? Eu já atuava na área de gestão, voltada para a área de controladoria. E quando eu descobri que eu estava grávida, a minha primeira gestação, eu sempre pensei em ter um momento diferente para mim. Eu consegui dedicar um pouquinho mais de tempo nessa primeira gestação, porque eu sabia, eu imaginava, né? Saber é muito complexo, saber a gente não sabe de nada nesse momento. A gente imaginava o quanto complexo seria essa primeira gravidez. Então, em paralelo à minha área profissional, que eu já tinha, eu tomei a decisão que eu ia dedicar 1 ano e meio mais ou menos para cuidar dessa minha filha. Só que como uma pessoa agitada que eu sou, eu falei assim, bom, então eu vou deixar o dia a dia do trabalho, né, do horário um pouco mais fixo e decidi empreender. Então, parar efetivamente, eu nunca parei. O que aconteceu foi que em todo esse período que eu quis dedicar a ela, eu consegui ter um horário um pouco mais flexível com o empreendedorismo, né? Então, eu optei por sair da onde eu estava trabalhando naquele momento, montei um negócio e consegui tocar em paralelo as duas coisas. Acabou que eu não consegui ter, assim, eu nunca tive esse período da licença maternidade e ficar 100% realmente focada só as crianças, né? Eu, particularmente, para mim, estar também com uma outra atividade que não é só a questão do afazejo de casa com os filhos também foi importante para o meu psicológico, para o meu mental, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né, no trabalho. Então, eu consegui tocar em paralelo esse empreendedorismo, né, e o bebê dentro de casa. Mas tudo é muito novidade, né? Aquilo que você acha que vai acontecer em 30 dias, não, demora 1 ano, né? Eu brinco, falava assim, não, o problema são os 15 dias, né, que são as cólicas. Não, depois de 1 mês vai melhorar a questão que você vai começar a dormir. Imagina, eu fui dormir depois de 3 anos, né? Eu falo que mentiram muitas coisas para mim, né? Principalmente nesses primeiros anos de neném aí, de criança. Não é nada do que se vende muitas das vezes. Eu brinco que aquela foto da mãe segurando o bebê toda maquiada, linda, maravilhosa, é fake, esquece, não é bem por aí. A minha segunda gestação, na verdade, ela partiu muito de um pedido da minha filha, né? A minha filha sempre quis ter muitos irmãos, inclusive. Então, eu acabei tomando a decisão, esperei bastante, ainda estava com trauma ainda da primeira gestação, né? Ainda estava vivendo um pouquinho disso, né? De como é que eu ia retomar para o mercado de trabalho, que a nossa vida realmente muda demais, né? Os compromissos com o horário mudam bastante. E aí a gente acabou tomando a decisão esse ano, no ano passado, né? Por estar engravidando. Eu já estava atuando novamente no mercado de trabalho, né? Em uma outra empresa. Cheguei a ficar um tempo em paralelo com o empreendedorismo e também atuando. E a gente acabou viajando de férias. Nesse meio do caminho surgiu a oportunidade, né, de participar de um processo seletivo, né? Um headhunter fez contato comigo de uma oportunidade de uma vaga. Inclusive, eu tinha uma vaga de gestão e essa vaga já era para uma vaga de direção, né? Então, já era muito direcionado ao meu plano de carreira, realmente, que eu estava conduzindo. E aí, eu falei, ok, vamos participar do processo seletivo, tá tudo lindo, vamos primeiro sair de férias, né? A gente viajou de férias. Quando eu voltei das férias, durante esse processo, que são processos que acabam sendo um pouco mais longos, né? Já estava na segunda entrevista, acho que mais ou menos segunda fase, terceira fase.
E aí eu descobri que eu estava grávida, né? Já voltei da viagem de férias grávida, né? Não foi a questão da pandemia, foi as férias, inclusive, eu brinco. E no primeiro momento eu já conversei com o Headhunter, né? Que conduz esse processo seletivo. Eu brinco que ele, na minha carreira profissional, ele toma mais conta da minha carreira profissional do que meu esposo, que ele foi a segunda pessoa que ficou sabendo da minha gestação, né? E eu conversei com ele, falei, olha, eu entendo, né, a questão de mercado, né? Eu entendo a responsabilidade, principalmente do cargo, mas eu tô grávida, eu não sei como é que vai funcionar, né? O decorrer do processo, e o processo já estava bastante avançado, como é que a empresa vai estar recebendo essa informação, né? Ele conduziu com a estrutura, né, com os contratantes, e aceitaram isso de uma forma muito tranquila, para minha surpresa também, né, porque eu tenho pleno conhecimento de como é que funciona essa questão de mercado, de aceitação, né. Claro que a minha posição, por ser uma posição de direção, também faz diferença, né, não é uma posição que eu preciso, às vezes, estar um dia todo tão focada, a gente acaba dando muito mais direcionamento do que propriamente estar executando essas atividades. Então, acaba sendo um pouco mais fácil, digamos, pela questão da aceitação da gestação. Mas o principal com relação a isso, sim, foi a questão cultural da organização, né? Eles aceitarem isso foi de uma forma muito interessante e foi um peso muito grande, inclusive, para poder estar continuando o processo, né? Estar participando e continuando o processo. Foi algo primordial aí na minha tomada de decisão para poder até estar aceitando esse desafio. A área de RH, que também conduziu com muita maestria todo esse processo, junto também com os donos da companhia. Não tive nenhum tipo de medo, né? É mais que a gente sabe do preconceito existente, né, com relação a uma contratação de uma gestante, né? Mas o fator preponderante, eu acho que é sempre voltado à sua capacidade técnica, né? Quando a gente se destaca realmente como profissional, não é a gestação que vai te limitar ao processo seletivo, né? E o fator que a forma como a gente conduziu o processo foi, ninguém estava me contratando para 6 meses. Né? Ninguém te contrata para 1 ano, estão te contratando realmente para poder fazer a diferença para o negócio, né? Os primeiros 6 meses ali, você praticamente ainda está em uma fase de adaptação, né? Que é esse momento que eu estou, onde tudo está acontecendo, né? Eu acho que faz muita diferença a questão dos cargos, né? Eu sei que dependendo do cargo, tem uma certa dificuldade para você poder estar encaixando, mas, de novo, assim, acho que a preparação da gente como profissional, ele vai ser acima disso. Que a gente está disposto para poder entregar e executar, vai estar acima. Então, quando você se prepara como profissional, ninguém vai falar assim, não vou te contratar porque você está gestante, porque o teu profissional está falando tão mais alto, a tua trajetória ao longo da vida de entregáveis, ela está muito mais acima do que isso. Porque existe essa lacuna, eu não tirei essa licença maternidade, né? Não estou falando que é certo ou errado, que eu acho que cada uma também tem seu momento. De novo, assim, a minha segunda gestação é diferente da minha primeira. A minha primeira eu me programei para ter um período maior. Essa segunda, eu tenho uma outra estrutura em casa, eu me organizei para poder estar trabalhando, inclusive amamentando, né? Hoje o Matheus participa das reuniões de conselho. Eu falo que assim, eu estou no meio de uma reunião de conselho, eu estou amamentando junto, né? E a questão do home office, tudo que aconteceu com a pandemia também no ano passado, isso também foi muito favorável para mim, né? Que eu não preciso hoje também estar fisicamente lá na organização, né? A gente acaba tendo esse horário muito híbrido do home office e só quando tem necessidade eu acabo indo para a empresa. O estar ativa profissionalmente, para mim hoje, né, nessa segunda gestação, é também muito importante, né, porque a gestação, o momento depois que você está com recém-nascido, isso é muito pesado para mim. Para gente que vem de uma carreira, você largar tudo e ficar só por conta do neném, em alguns momentos você fala assim, nossa, e agora? Né? O que vai acontecer? Né? Estou cansada, porque é cansativo.
né? É muito cansativo, você está com recém-nascido, você deixar de dormir, a própria amamentação, né? Cada uma tem um corpo, cada uma tem uma forma de lidar diferente com isso, né? Então, esse misto de eu conseguir ainda dedicar alguns horários para poder estar trabalhando, para mim, está sendo muito bom. A cultura da organização hoje que eu trabalho é uma empresa realmente que é muito focada em pessoas, né? Eles são diferenciados com relação à gestão de pessoas. Eles realmente é uma empresa que abraça, existe um nível de tolerância, existe um carinho muito grande para as pessoas. É uma empresa no segmento, inclusive, são atacadistas de medicamentos, né? Então tem essa questão do cuidado, né? Assim, ultrapassa realmente as fronteiras a questão do cuidado. Isso não só comigo, com tudo que acontece e que envolve a parte de pessoas. A repercussão da contratação, e foi muito interessante que, assim, teve o processo seletivo, eu comecei a trabalhar no meio da pandemia, a gente tinha muita gente, inclusive, trabalhando home office naquele momento, né, e em momento nenhum eu falei que eu estava gestante, né, eu estava com 2 meses e meio para 3, então o corpo não tinha mudado ainda, né, e aí foi passando por um mês, foi passando o segundo mês, eu tava todo mundo achando que eu estava engordando, né, o pessoal não estava sabendo que eu estava grávida, né, até que chegou uma hora que já tinha virado um burburinho de corredor, né? Sim, o que está acontecendo? Eu falei, bom, agora a roupa não dá mais para disfarçar, né? Eu já não tenho mais camisa em casa que está solta o suficiente, agora vai ter que ficar claro. Mas, assim, o time como um todo foi perceber minha gestação, eu já estava com 6 meses praticamente. E eu trabalhei até sexta-feira, no sábado eu entrei em trabalho de parto. Foi assim... Foi um extremo limite. De novo, né? Cada mãe é uma mãe, cada corpo é um corpo, é extremamente importante a gente respeitar isso, né? E eu brinco hoje com o time lá, que as meninas vão ficando grávidas dentro da organização. Semana passada falaram assim, não, olha, eu falei com ela que você é assim, assim, assim. Eu falei, não me use como exemplo, porque a gente precisa, inclusive, respeitar o momento e as meninas, né? Cada uma tem uma condição diferente, principalmente se é o primeiro filho, né? É diferente, muito diferente do segundo. A minha gestação é uma gestação tranquila, eu tenho quase nada de sintoma, então eu consigo levar a gestação até o final trabalhando, mas precisa ser respeitado. Uns 15 dias, mais ou menos, realmente foi um período que eu fiquei mais quietinha, né? Que foi mais difícil, até porque eu acabei fazendo cesárea e tem um pouquinho da recuperação da cesárea, né? Mas depois disso eu já estava... Hoje em dia com o WhatsApp também facilitou muito, né? O home office facilitou, né? As trocas de informações que a gente tem também via mensagem para poder dar direcionamento, tudo adiantou muito esse processo. Então, essa segunda gestação, eu estou híbrida. A empresa estava num momento de pandemia, né? Então a gente já estava com um regime de escala. Obviamente, eu estava assumindo um cargo naquele momento, né? Então a minha gestação inteira, eu acabei com todos os cuidados que a empresa adota, com todos os cuidados também que eu estava tendo. Eu optei por estar indo à empresa com muita frequência, porque eu precisava conhecer o time, eu precisava principalmente construir o meu time, né? Porque eu ia ter um momento, que é esse momento que eu estou passando agora, de part-time, né? Então eu precisava deixar esse legado pronto para uma necessidade de ausência minha, né? Porque por mais que tudo que a gente planeje vai acontecer, você só sabe depois que o neném nasce. Essa é a grande realidade, né? E graças a Deus as coisas têm fluído, mas depende muito do bebê. Então foi tudo muito organizado, eu acho que foi tudo muito planejado também. Eu estabeleci na meta que até o momento que eu fosse sair de licença maternidade, esse time estaria construído, né? Então, eu consegui fazer todas as contratações, toda a organização no time para deixar isso preparado, né? E estar na organização no período da gestação também para mim foi importante, que eu precisava conhecer as pessoas, eu precisava criar esses laços com as pessoas, porque o home office acaba te dando um pouquinho da distância,
né? E eu estava numa organização nova, era diferente se eu tivesse em algum lugar que eu estava trabalhando 3 a 4 anos, né? Que ficaria muito mais fácil conduzir, mas ali para mim era tudo muito novo, as pessoas precisavam me conhecer, precisavam ter confiança no que eu estava direcionando naquele momento. Por ser o segundo filho, digamos que não mudou muito, né? E aquela história de que o segundo vai ser mais tranquilo com o primeiro, né? Essa era a minha grande pergunta, porque a primeira gestação foi muito mais agitada. Lógico que a segunda a gente já tem a experiência, né? Você já tem muito mais cautela, muito mais paciência, você já sabe o que você vai passar. Isso facilita bastante o processo, mas ainda tá dentro do planejado, tirando as horas de sono, que acaba ficando pelo meio do caminho, mas está dentro do planejado. Nossa, isso foi muito legal, né? A repercussão foi muito interessante, né? Até pela pauta que saiu no jornal, eu tive uma enxurrada de perguntas, de LinkedIn, de gente adicionando, de compartilhando, né? Isso foi bastante interessante, né? E é muito gratificante, principalmente, assim, eu fico muito grata de poder conseguir falar com as meninas, com as jovens, com o meu time, né? A maternidade te traz muito amadurecimento, né? Isso eu acho que é o mais bonito da maternidade para a gente, como mãe, é o amadurecimento que a gente leva. Mas é gratificante, assim, poder hoje ser esse exemplo, realmente. Da mesma forma que, como líder, a gente também é exemplo. Então, agora eu sou líder mãe exemplo. Uma enxurrada de meninas, né? Às vezes não era só o pessoal acima dos 30, eu estava vendo as meninas me procurarem, né? Às vezes de mandar uma mensagem, de perguntar alguma coisa, de compartilhar. E isso é muito interessante. O que eu tinha comentado, né? Que depois do meu processo seletivo, acabou que o Red Hunter também tinha uma outra gestante num processo seletivo, né? E a empresa estava justamente na dúvida da questão da contratação pela gestação. E ele usou muito o meu exemplo no segundo processo seletivo, né? Para poder demonstrar que era possível, né? Que depende muito mais do profissional que você está contratando do que necessariamente a gestação. E em termos de liderança, principalmente, agregou muito as minhas 2 gestações. Eu sou uma melhor líder hoje por ser mãe, eu tenho certeza disso. Eu tinha um modelo de gestão e hoje eu tenho um outro modelo de gestão. Você passa a ver realmente os teus funcionários quase como seus filhos. A paciência que você tem com ele é a paciência que você tem com seus filhos. Eu era uma pessoa muito mais agitada, muito mais explosiva, né? Hoje eu consigo ter uma calma melhor para poder estar conduzindo com eles. Uma forma de tratar, uma forma de falar diferenciada. Não desista, mas acima de tudo se aperfeiçoe, né? Não coloque a objeção com relação na gestação, né? Seja uma boa profissional, estude, procure informação, esteja próximo às pessoas que realmente sempre te agregam, né? E que te elevam. É isso que vai te fazer diferenciada no mercado, né? E a gestação depois só vai contribuir para você ser realmente uma pessoa melhor, enxergar as coisas de forma diferente. Eu tenho muito esse meu planejamento pessoal dos próximos 5 anos. Eu sou bastante organizada, então eu sei que nos próximos 5 anos eu quero fazer um MBA. Eu sei que nos próximos 5 anos eu vou fazer meu mestrado. Nos próximos 5 anos eu vou projetar minha carreira para estar num outro patamar, né? Não, agora esse ano vai ser o ano da gestação e de pensar um pouco mais para dentro de casa. Assim, o que eu gosto de falar muito hoje, né, principalmente para gerações e para o time que a gente percebe hoje no mercado, né, existe muito tato, né, que não, porque tudo é muito difícil. É difícil, mas assim, quem disse que não seria difícil, né? Mas é possível, principalmente. E eu venho de uma base familiar, de uma estrutura, eu não venho de uma família rica, né? Então eu gosto muito de mostrar para o meu time que isso é possível, né? E que através do estudo, e através do esforço e da organização é possível você mudar teu padrão de vida, né? É possível você ser exemplo, é possível você conquistar o que você realmente quer e projetar a carreira numa linha de tempo.
mas tem que dedicar, né? É difícil, gente, falar que é fácil, assim, não é fácil, né? É um momento extremamente delicado e depende muito do cargo da profissional, né? Isso que gera a instabilidade de você ainda ter aquela posição ou não. Mas e outro ponto, não necessariamente o retorno precisa ser na organização onde você estava, né? Então você também não precisa ficar preso que você só tem essa oportunidade. O principal é você ter confiança em si, né? Porque se no retorno você não se adaptar mais a essa organização e você sendo uma boa profissional, vão ter N organizações e N outras oportunidades com as portas abertas para poder estar te recebendo, né? Então, assim, estar atento ao mercado, estar atento aos movimentos de mercado e estar preparado para o mercado, né? Então, se não for onde você está, vai ser próximo. Analise muito a questão da cultura da organização, né? Da mesma forma que para mim foi um ponto importante de se eles me aceitarem, eu já consigo ter uma leitura do que está por vir, né? Então, eu acho que é a leitura que você vai ter da organização. Vale a pena ou não vale a pena? É nesse lugar que você quer atuar ou não? Isso vai dizer muito a respeito das relações que vão ser construídas profissionais, inclusive. Eu sou realmente uma grávida que lidera e tenho muito orgulho com relação a isso, né? A nossa melhor forma, nosso melhor momento realmente de estar representando isso no mercado de trabalho. Tudo muito especial e é a nossa melhor forma. Eu acabei nem comentando com vocês, né? Assim, é algo que também me criou um laço com relação à própria frase do Grávidas que Lideram. Eu estava em um dos grupos, acho que de WhatsApp, do Telegram, se eu não me engano, e tinha uma moça fez um comentário e pediu para poder postar, porque ela estava justamente nesse período de um processo seletivo. E nessa postagem dela, que ela estava no processo seletivo, eu também estava do lado de cá num processo seletivo com milhões de perguntas, né? Querendo muito naquele momento que as coisas fechassem, se fossem realmente acontecer, e veio a mensagem dela que ela tinha passado o processo e que tudo tinha dado certo, né? Super otimista. Eu falei, gente, que bacana a experiência dela. E acho que na outra semana foi o que aconteceu tudo comigo e as coisas também fluíram. Então, a hashtag do Grávidas que Lideram ficou realmente muito marcante para mim. Eu luto em triplo, né? Digamos assim ainda, né? Nem em dobro, eu já luto em triplo em casa. Mas o que eu faço em você ser mãe, líder gestante, líder mãe, é muito diferente. E eu sei, eu sou uma outra pessoa hoje, não só, pela questão de ser mãe e pela idade, né? O amadurecimento também faz muita diferença na gestão. Eu falo que gestão, nada como um dia depois do outro, um ano depois do outro, que faz você aprender a lidar com isso. Mas eu sou outra pessoa, outra líder. Muito, o problema é quando eu olho para minha filha, para Pietra, eu vejo que ela é uma líder nata, né? Assim, tem todos os traços de liderança, mas essa precisão, né? Esse direcionamento a gente consegue trazer para dentro de casa. Não tenha dúvida. Eles sofrem um pouquinho com isso também. Oi, olha, eu tô no dormidinho. Pode falar, tá tudo ótimo. Sim. Eu cheguei da escola agora, né? Se vai, volta e vai. Você tá no primeiro ano, né? Sim. E esse meu outro também já caiu. Como é o nome do seu irmão? Matheus Ferrari Trancoso. Matheus. Matheus Ferrari Trancoso. Porque a mamãe tem o Ferrari e o papai tem outra coisa. Pensa somos Ferrari. Nada de negócio fofinho não, porque eu não sou muito fofinha. Assim. Aí eu fiz um book muito mais de executiva, né? Assim, eu fiz um book diferente. Mamãe manda muito em casa? Ele me perguntou se a mamãe mandava muito em casa. Não sei. Ou não, manda só um pouquinho. Mamãe manda menos, é o pai que manda mais. O pai manda mais? Você acha? É porque a mamãe é mais calma, né? Papai é mais...